Talvez você esteja tentando fazer tudo certo, mas, mesmo assim, sente o coração cansado. E se eu te dissesse que Jesus ensinou algo que pode mudar completamente a forma como você vive a sua fé hoje? Neste vídeo, você vai entender um ensinamento de Jesus que muitos ignoram, mas que traz descanso, direção e paz para quem decide viver de acordo com ele. Vamos ser sinceros, muitas vezes transformamos a fé em uma lista de obrigações. Oramos por medo de algo dar errado, não por desejo de comunhão. Servimos por culpa, para compensar alguma falha, não por alegria em contribuir. E quando erramos, nos afastamos por vergonha, acreditando que precisamos nos consertar sozinhos antes de voltar para Ele. Talvez o que mais te cansa não seja o que você faz, mas o que você acredita sobre si mesmo. Aquela ideia constante de que nunca é suficiente, de que sempre falta algo, de que Deus só se aproxima quando você acerta tudo. Esse pensamento rouba a alegria da fé e transforma a caminhada com Cristo em uma tentativa incessante de merecimento. Mas o Evangelho não começa com faça, começa com receba. Jesus viveu em um tempo marcado por cobranças, regras e julgamentos. A religião havia se tornado pesada, distante e fria. As pessoas sentiam medo de errar, medo de Deus, medo dos líderes. E é nesse cenário que Jesus aparece, simples, acessível e próximo. Ele não veio para adicionar mais um fardo, mas para aliviar o peso que as pessoas já carregavam. Ele olhou para a multidão cansada, para os corações aflitos e ofereceu um caminho diferente. Um caminho não baseado em regras impossíveis, mas em um relacionamento de amor e confiança. Ele via o esforço sincero das pessoas para seguir a Deus, mas também via como a religiosidade da época tinha transformado a fé em uma lista de tarefas. E a mensagem dele veio como uma brisa fresca em um dia quente, convidando todos a redescobrirem a essência de caminhar com Deus, que é leveza, não peso. Em Mateus, capítulo 11, Jesus diz: "Venham a mim todos vocês que estão cansados e sobrecarregados, e eu lhes darei descanso. Tomem sobre vocês o meu jugo e aprendam de mim, pois sou manso e humilde de coração, e vocês encontrarão descanso para a alma." Note que Jesus não está falando apenas de cansaço físico, ele fala do peso da alma, do peso de tentar agradar a todos, o tempo todo, do peso de achar que você precisa ser perfeito para ser aceito, do peso de carregar culpas que ele já levou na cruz por você. Esse cansaço espiritual é aquele que nenhuma noite de sono consegue curar. É a exaustão que vem de tentar sustentar tudo com a própria força, de viver sob a pressão da performance, até mesmo na vida espiritual. Nós nos cobramos, nos comparamos e nos sentimos constantemente em dívida. Quando Jesus diz, "Aprendam de mim", ele está fazendo um convite revolucionário. Pare de viver no seu esforço e comece a viver na minha graça. Aprender dele é entender que a nossa identidade não está no que fazemos, mas em quem somos nele. Jesus nos chama para um lugar de descanso, porque ele sabe que o coração humano se desgasta quando tenta ocupar o lugar que só Deus pode ocupar. Quando tentamos controlar tudo, resolver tudo e sustentar tudo, esquecemos que fomos criados para depender. E depender de Deus não é fraqueza, é exatamente onde encontramos força. Quando ele diz que seu jugo é suave, ele está dizendo que não precisamos caminhar sozinhos. O jugo, na época, era feito para 2 animais caminharem juntos. Jesus está dizendo, "Eu vou com você." Ele não observa de longe, ele caminha ao lado. Ele sustenta quando as pernas falham e guia quando a direção parece confusa. O jugo que ele oferece não é de escravidão, mas de parceria. É caminhar lado a lado com ele, permitindo que a força dele sustente a nossa fraqueza. Viver na graça é entender que o amor de Deus não é uma recompensa pelo nosso bom comportamento, mas o ponto de partida para tudo. É a liberdade de ser amado incondicionalmente, e é a partir desse amor que encontramos força para viver uma vida que o agrada, não por obrigação, mas por gratidão. Jesus nunca chamou ninguém pelo medo. Ele chamou pelo amor. Ele não disse, "Venham a mim quando estiverem perfeitos." Ele disse,
venham como estão. O convite dele é para os cansados, para os sobrecarregados, para aqueles que sentem que não aguentam mais. É um convite que não exige pré-requisitos, apenas um coração disposto a se render. A religião nos diz o que temos que fazer. Jesus nos mostra o que ele já fez. A religião nos aponta o dedo quando falhamos. Jesus nos estende a mão para nos levantar. A verdadeira caminhada com Cristo não é sobre nossa capacidade de não cair, mas sobre a certeza de que, ao cair, sua graça nos sustenta e nos coloca de pé novamente. Ele não está esperando a sua versão perfeita. Ele está esperando você agora. Talvez hoje o maior ato de fé que você possa ter não seja fazer mais uma coisa, mas parar. Parar de se culpar tanto. Parar de se comparar. Parar de achar que Deus está decepcionado com você. Silenciar o barulho das cobranças e ouvir novamente a voz mansa que diz: eu estou aqui. Porque no fim, a fé cristã não é sobre impressionar a Deus, mas sobre confiar nele. Não é sobre carregar pesos, mas sobre aprender a entregá-los. Não é sobre viver cansado tentando alcançar o céu, mas sobre descobrir que o céu já desceu até nós em Cristo. E é nesse lugar, simples, honesto e rendido, que a alma finalmente encontra descanso. Talvez hoje Jesus esteja te chamando não para fazer mais, mas para descansar mais nele. Não para provar o seu valor, mas para confiar no valor que ele te deu. A vida cristã não é uma corrida de desempenho, mas uma caminhada de confiança. É sobre entregar, soltar o controle, respirar fundo e deixar que ele guie o caminho. A pergunta é: você está disposto a soltar o peso que tem carregado sozinho e caminhar com ele na leveza do seu amor? Se você puder nesse momento, feche seus olhos, respire profundamente, acalme seu coração e ore comigo. Senhor Jesus, hoje eu coloco diante de Ti todo o cansaço, toda a culpa e todo o medo. Muitas vezes eu tento carregar fardos que não são meus e viver sob uma pressão que o Senhor nunca colocou sobre mim. Perdoa-me por tentar viver na minha própria força. Ensina-me a viver na Tua graça, a caminhar no Teu amor e a confiar que o Teu jugo é suave e o Teu fardo é leve. Descansa a minha alma, fortalece meu coração e guia os meus passos, para que eu encontre em Ti a verdadeira paz. Amém. Se essa mensagem falou com você, curta o vídeo, compartilhe com alguém que precisa ouvir isso e se inscreva no canal para caminhar conosco nessa jornada de fé. Obrigado por assistir. Que o Senhor possa estar com você em todos os momentos de sua vida.